exaltar o nome do Senhor nesse instante. Pedir ao Pai que nos acompanhe nesse momento de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Paz e graça a todos os irmãos. Vamos orar, nossa irmã. Em nome de Jesus. Saudade de todos. Amém. Senhor. Amém. Pai amado, Pai querido, te damos, Deus, mediante as circunstâncias que temos vivido, mas sabemos que tudo está no teu controle, Deus, que tu há de fazer todas as coisas, tu há de manifestar a tua glória, porque nesse tempo onde as pessoas estão se agrupando, não em presença, mas em unidade de espírito mesmo, clamando a ti, Deus, por nossa nação, por nosso planeta mesmo, Deus. Em nome de Jesus, nos abençoa, vem estar conosco, ministrar os nossos corações, que cada vez mais nós possamos estar buscando em ti toda a força necessária para passar por esse tempo. Perdoa, sim, as nossas falhas, nos dá direção, Senhor. Abençoa os nossos familiares, toma conta de cada um deles, visita, Senhor, em nome de Jesus. Repreende toda a ação do inimigo contra as nossas vidas durante o testamento, Deus. Em nome de Jesus, sustenta os teus servos, Deus. Mesmo à distância, os mantém perto uns dos outros, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu não estava te ouvindo, estou com 2 celulares ligados, eu estava te ouvindo nesse aqui, consegui te ouvir agora. Glória a Deus, amado. Amém. Deus A oração já foi. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos agradecer o nome do nosso Deus maravilhoso. Hoje nós estamos com o nosso irmão Washington e Luzia, já apóstolos. Tá? Senhora, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Vamos já. Amém, pastor. Deus abençoe a todos. Senhor. Saudade de todos. Glória a Deus. Pronto, já estamos entrando aqui com o Washington e Luzia. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Cadê Luiz? Glória a Deus. Luiz, cadê Luiz? Amém. Cristina ali, deitada. Amém. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos Amém. acompanhar nossos amados irmãos em louvor e adoração nesse momento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus.
Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faz. A vitória vem, mesmo que pareça que é fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, e tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça permanecer assim, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, fiel a mim. Que nós possamos sempre louvar e agradecer em nome de Jesus. Então nós vamos louvar agora. Se tu quiser, se tu fizer, tu és Deus. Se não fizer, permanece sendo Deus. Que nosso Deus seja louvado. Lucas, tu tá ouvindo, Luiz? Afirmar as coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. E veio sim o amém, somente dele mais me louvor. Se Deus quiser, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, Deus é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que dele vem o sim e o amor, somente dele, mais ninguém. Seja o louvor. Se Deus quiser, ele é Deus. Porta abrir, ele é Deus. Mas se fecha, está sendo Deus. Se adorar, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não
adoro pelo que ele faz. Eu o adoro pelo que ele é. Sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fecha, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto, estamos agora novamente de volta. Queremos agradecer e louvar o nome do Senhor mais uma vez. Tá? Dizer, irmã Luzia e irmão Washington, prepara o último louvor. Lá no final nós cantarmos novamente e adorarmos o Senhor. Amém? Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia. Livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo. Livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Nós estaremos lendo 2 versos, o verso 10 e o verso 11. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 10 e 11. Glória a Deus. Texto bastante conhecido, mas que diz muito para nós hoje, essa circunstância que nós estamos passando e para a nossa mensagem. Muito importante a palavra de Deus. Olha o que diz. 1 Samuel 17, verso 10 e 11. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Espantaram-se e temeram muito. Tá? Então, amados, esse texto você já sabe qual é, né? O texto onde Davi enfrenta o gigante Golias. Nós vamos falar exatamente sobre Davi e Golias em si, mas da situação em que o povo está passando. O que está acontecendo nesse momento? Os filisteus estavam indo contra Israel, batalhando contra o povo de Deus, estavam em uma colina, Israel em outra. O vale da batalha, onde iria acontecer a batalha, estava no meio das duas colinas, das duas serras, podemos dizer assim, como nós conhecemos. E, como era de costume, um guerreiro de cada nação sempre se levantava, ia ao meio do vale e fazia o desafio ao guerreiro da outra nação. Tá? Entre os filisteus, um dos gigantes, um homem muito grande, tá? Forte, bem preparado, vai ao vale e faz o desafio. Envie-me um soldado para que nós possamos pelejar. Pelo tamanho, pelo preparo, pelo armamento que ele levava, tá? Pelo seu devido tamanho, o seu armamento era muito grande, a descrição no texto deixa bem claro isso. Tá?
o povo de Israel, o exército de Israel, que tinha também um guerreiro também muito alto, que era Saul. Saul era um guerreiro de uma estatura muito grande também, mas mesmo Saul, sendo um homem de uma grande estatura, não tão grande como Golias, mesmo Saul também temia o grande Golias. Todo o exército de Israel estava temendo, estavam com medo de enfrentar o gigante. Pelo tamanho, pela força, talvez também pelo porte físico, assustava essa visão desse homem, assustava a nação de Israel. Era um gigante. Tá? Eles tinham medo. Queridos, o medo de Israel, nesse momento, estava fazendo com que o povo, o exército de Deus, nesse instante, estivesse, podemos dizer assim, sendo derrotado. Porque se os filisteus fossem contra Israel, só pela figura deste gigante, eles já, pelo medo que estavam sentindo do gigante, eles já iriam fugir. Esse era o grande problema. O medo que eles estavam sentindo já os derrotava, o medo que eles estavam sentindo já os colocava numa situação muito, muito delicada. Eu acho que é a mesma situação que nós estamos passando hoje, nessa pandemia, nessa enfermidade, nessas coisas que nós estamos enfrentando hoje. Há muitas pessoas que estão vendo grandes gigantes, poderosos gigantes, e não estão conseguindo raciocinar da forma correta. O medo tem invadido. O medo tem colocado muitas pessoas em um estado que não estão numa quarentena, estão escondidos. Tá? O medo em alguns corações está fazendo com que essas pessoas elas entrem nas suas casas não para se resguardar da pandemia, mas estão com medo. Tá? O medo é uma falta, o medo em si é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Tá? Ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Quer dizer, o medo é um estado que ou é ocasionado pelo perigo, ou o perigo ocasiona a consciência. Ativa a consciência, as pessoas tomam ciência, começam a entender o que está passando e vão tomar as suas providências. Tá? Essa era a situação. Só que quando nós vemos o povo de Israel temendo, tendo medo, tá? Tendo um sentimento profundo, muito forte, em vez deles tomarem as providências para se defender, essas pessoas estavam fazendo justamente o quê? Se escondendo do gigante. Queridos, o medo não é errado. Tá? Essa mensagem surge diante de um aconselhamento que nós fizemos. Uma pessoa estava com muito medo, me procurou, tá? E ela não é a única que falou comigo com relação a essa questão do medo, da situação. Os dias difíceis causam medo, dificuldades financeiras, nós não sabemos como é que vai ficar, como é que nós vamos nos manter nesses dias. Tá? Essa quarentena, nós não sabemos até quando vai. Tá? Então, podemos dizer que muitos gigantes estão surgindo, estão aparecendo diante das pessoas, atormentando a mente das pessoas, e essas pessoas estão temendo essas coisas. Como eu disse, o medo não é errado. Tá? Sentir medo de forma nenhuma é errado. Não tem problema nenhum você temer, ter o medo. Tá? Porque o medo é um instrumento instintivo do ser humano para manter os homens vivos e em alerta. Ele vem dos tempos primitivos e continua, principalmente porque a nossa vida é cheia de incertezas. Tá? Nós não somos oniscientes. Só Deus é onisciente. Então, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer conosco, podemos dizer, quando encerrar esse momento aqui? Você sabe? Nós não sabemos. Então, essa incerteza, tá, dentro da nossa sociedade, os crimes que acontecem, o medo de um roubo, de um assalto,
é perfeitamente normal, nos coloca em estado de alerta e em defesa. Nós evitamos, com medo, de passar em locais mais escuros, mais esquisitos. É o procedimento normal. Tá? Ao passar, ao ver alguma pessoa em uma atitude suspeita, nós tememos e, de imediato, procuramos nos defender, desviando o caminho, indo para outro caminho. Isso é o normal. É o medo normal que o ser humano sente. Tá? O grande problema é quando esse medo toma de conta e a normalidade acaba. Tá? Acaba. O povo de Deus passou por problemas que foram, onde eles foram derrotados, podemos dizer assim. Onde o medo suplantou, foi maior, foi mais gigantesco do que o que era real. Olhe bem, nós estamos diante de Golias, um homem só, desafiando, tá, o exército de Israel. Gente, podemos pensar algumas, digamos o seguinte, pelo tamanho isso não quer dizer que ele fosse o melhor guerreiro. Tá? Tanto é que nós vemos que ele é derrotado por um menino. Nós sabemos da história e nós observamos a história, sabemos que um menino, um jovem, um mancebo, né, derrota o gigante Golias. Elias, o grande profeta, tá, com medo de Jezabel, foge para o monte. Foge, sai correndo, quando Jezabel o ameaça. Só que nós vamos lembrar que antes desse instante, Elias tinha orado, o fogo tinha descido sobre o holocausto, sobre o sacrifício, né? Ele toma a frente, mata ao fio da espada 450 profetas de Baal, homens, tá? Mas quando Jezabel se impõe, ele tem medo, ele teme e foge. Tá? Quando o povo de Deus também estava diante do Rio Jordão em um momento já para receber a bênção de Deus, o povo recua. Por quê? Moisés havia enviado 12 espias. Esses homens andaram pela terra, eles caminharam, viram que a palavra de Deus era verdadeira, a terra emanava leite e mel, como o Senhor havia afirmado. Mas quando voltaram, 2 homens, Josué e Caleb, eles se posicionaram e disseram, nós podemos tomar a terra, nós temos condições. Mas apenas tiveram um grande problema. Porque a maioria dos espias voltaram não vendo as bênçãos de Deus, começaram a olhar para os grandes exércitos, para as grandes muralhas, para os grandes homens. Viram gigantes, problemas gigantescos, e assim o povo temeu, perderam a oportunidade de receber a bênção de Deus. A terra prometida. 40 anos tiveram que andar no deserto até terem uma segunda oportunidade para entrar na terra prometida. Nós vemos Pedro, diante de uma tempestade, olhou, viu no meio do mar, viu o Senhor Jesus entre as ondas, olhou, se assustou, é um fantasma, mas Jesus o acalmou. E quando Jesus o acalma, diz, tenham calma, sou eu. E Pedro, Senhor, se for o Senhor, que eu vá até aí. Jesus ordena, venha. Pedro sai do barco. Pedro, pelo milagre do Senhor, pelo poder de Jesus, começa também a caminhar sobre as águas. Só que em um dado momento da caminhada, o que acontece com Pedro? Ele começa a ver as ondas, as tempestades, as batalhas, as lutas, as dificuldades, tira o seu olhar de Jesus, desfoca a figura de Jesus, e o ocorrido é que ele começa a afundar, a submergir. Só não morre porque o Senhor Jesus o toma pela mão. Tá? Há muitos momentos, muitas coisas acontecem dentro do próprio povo de Deus. É muito comum as pessoas serem derrotadas, perderem as oportunidades por causa do medo. Tá? Em momentos críticos, onde o homem não tem controle, tá? E por meio de informações, o povo pode ser levado a uma histeria, a um medo coletivo, a uma derrota, a um exagero. Nós estamos vendo muito isso.
muitas informações, constantemente as pessoas sendo bombardeadas com informações, as pessoas não estão filtrando da forma correta as informações, ou mesmo tomando os cuidados necessários, elas acabam temendo. Como é que nós podemos analisar essa situação? Como é que nós podemos entender um pouco mais disso? Com toda verdade, nós estamos realmente passando por um momento delicado. Mas temos que temer tudo isso? Como foi que o menino Davi, o jovem Davi, venceu o grande Golias, o gigante Golias? É a mesma forma que nós devemos aprender hoje. A Bíblia é escrita para nos ensinar. Quando nós observamos a continuidade de Samuel, do texto de Samuel, nós vamos ver que o menino Davi, ele agora se põe, ele olha para o gigante, ele não vê o tamanho do gigante, ele sabe que é apenas um incircunciso, um homem que não é um israelita, tá? E que está ofendendo a Deus. Eles tomam esse posicionamento e diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse homem? Qual é o problema que você está enfrentando? Que gigantes estão acontecendo em sua vida que causa tanto medo? O que é que está acontecendo com você? Por que temer? Tá? A pergunta é: por que estamos temendo? Observe bem a história. Por que o povo de Israel temia o gigante? Simplesmente porque era um homem grande e forte? Eles nem enfrentaram, não levantou-se nenhum soldado para ir contra, não tomaram nenhum posicionamento de enfrentar esse gigante. Os problemas existem, as dificuldades acontecem, a enfermidade está aí. Mas o que é que nós estamos fazendo? Primeira coisa que nós temos que observar para enfrentar tudo isso é o que é que nós estamos fazendo. Qual o nosso posicionamento? Estamos tomando as devidas medidas? Mas o problema não é só se eu estou tomando as devidas medidas. Estou usando máscara ao sair, se eu estou higienizando as minhas mãos, lavando de forma correta. O problema não está somente em ver as dificuldades, os problemas, os gigantes que surgem. O problema está não conseguir avaliar o futuro. Tá? O que mais causa medo nas pessoas e que tem causado esse temor inconsciente e exagerado nas pessoas é qual é o futuro. Quando você observa uma pessoa temendo, você vai ver qual é o futuro para esta pessoa. Tá? Então nós observamos, uma pessoa diz para mim: pastor, o que vai ser de mim se eu morrer? Eu tenho dúvida se eu vou para o céu. As pessoas me perguntam que eu tenho dúvida se eu vou para o céu. Será que Deus me perdoa os pecados? Quer dizer, o problema não é a enfermidade, o problema não é enfrentar a doença, o problema não é passar por essa pandemia, suportar, estar na quarentena, dentro de casa. O problema é o que vai acontecer. Se eu morrer, o que acontece? Meus queridos, em nome de Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Preste bem atenção, o futuro pertence a Deus. O futuro é de Deus. Nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e aí nós começamos a entender. Nós temos que quebrar esse medo irracional, ilógico. Tá? Nós temos que começar a compreender quem é esse Deus. Porque o menino Davi, quando foi contra Golias, ele sabia quem era Deus. Tá? Ele não pega a funda, ele não pega, podemos dizer como um bom cearense, o estilingue, a baladeira, e vai contra Golias simplesmente achando que ele estava com a melhor arma. Tá? Ele não pega aquela arma e vai enfrentar dizendo que isso aqui é a melhor arma para enfrentar, eu tenho capacidade física de enfrentar Golias. Não. Quando Davi parte para a batalha, Davi tem uma consciência de quem era Deus, porque quando Golias insulta Davi, Golias na arrogância tenta intimidar Davi, uma das coisas que Davi diz, a única coisa que Davi diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi tinha consciência de que havia um gigante guerreiro, havia um homem enorme, poderoso, forte, mas ele não ia por sua capacidade.
não era Davi que estava no controle de tudo. Não era Davi que era o especialista vencedor de gigantes. Não. Davi tinha a sua vida, a sua consciência plena do Senhor. Então, nos momentos difíceis, o que mais causa medo é justamente não saber o nosso futuro, como é que nós vamos enfrentar. Em nome de Jesus, nós temos que saber, não é o nosso futuro ou qual é o problema, mas é quem é Deus. É uma frase que as pessoas gostam de dizer. Não vou dizer a Deus quais são os meus problemas. Eu vou dizer aos meus problemas quem é o meu Deus. Queridos, em nome de Jesus. Isso é uma frase para choque de caminhão. Nós temos que basear não naquilo que a cultura popular nos diz, mas no que a palavra de Deus nos ensina. Aí eu queria compartilhar com vocês algumas coisas importantes. Quem é Deus? A quem nós servimos? Tá? Nas mãos de quem nós estamos? Se você começar a Bíblia e nós vamos folhear a palavra do Senhor, você vai começar por Gênesis, vai ver que o princípio de todas as coisas, todo esse universo, tudo que existe hoje, foi criado simplesmente pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Deus disse e assim se fez. É logo de início. Deus chama um homem com uma esposa já de uma idade avançada e promete a ele fazer uma grande nação. Você é Abrão, venha, sai da sua terra, eu vou lhe dar uma nação, uma terra para você habitar, e você será uma grande nação. Como é que um homem que já na idade, a sua mulher já tinha passado os dias de ter filho, agora ia ter filhos? Ele tem dois. Um da escrava, outro que é o da promessa. Nós vamos ver o povo sendo aprisionado no Egito. E o Deus de Israel, por seu poder, derrota pelo menos 10 deuses egípcios, porque as pragas vão vencendo os deuses egípcios. Até o último venceu o Deus Faraó, porque Faraó se considerava Deus. O falso Deus Faraó cai por terra. Não tem poder para guardar o seu filho, mas Deus tem poder para guardar a sua nação. Esse povo sai do Egito pelo poder da mão de Deus. E quando estão diante do Mar Vermelho, em grande dificuldade, o exército do Egito depois volta, vai contra Israel, e eles estão lá atrás, eles vêm para matar Israel. E o que Deus faz? Deus abre o mar. Gideão, Davi. Gideão vence o exército de 125 mil homens com 300 homens. Não ele, mas Deus dá uma vitória. Davi, um menino, um jovem mancebo, vai contra um gigante soldado preparado na guerra e o derrota. Né? Nós vamos ver a história do povo de Israel, um povo pequeno, e aí nós vamos lembrar a história real de hoje. Há pouco tempo atrás, Israel é feita novamente uma nação, em 1948. Tá? Pouco tempo depois, Israel passa por uma guerra chamada Guerra de 6 Dias. Israel derrota todos os exércitos ali ao seu redor, Egito, muitos exércitos que se formaram para atacar Israel. Antes que eles atacassem, o povo de Israel vai e vence. Muitas são as histórias da intervenção divina nessa batalha. Então, quem é o Deus que nós servimos? Primeira coisa para a gente enfrentar as dificuldades, os gigantes que surgem, é saber quem é Deus em nossa vida. O Deus que nós servimos é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ninguém é mais poderoso. A quem poderíamos comparar a Deus? Ninguém. Tá? Outra coisa também com relação a essa questão da dúvida é que as pessoas têm medo da sua própria vida. O que vai ser de mim? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Queridos, nós não podemos ser arrogantes e dizer eu vou. Eu não posso dizer isso. Como é que eu posso ter essa certeza? Pela fidelidade de Deus. Como assim, pastor? Em Isaías, Deus diz que a minha palavra não voltará vazia, ela cumprirá aquilo que me apraz. Quer dizer, a palavra de Deus é verdadeira. Deus honra a sua palavra. Tá? Então, tenha consciência.
Se Deus prometeu, se Deus tocou o seu coração, se Deus está ali falando, vamos crer na palavra de Deus para saber onde é que nós vamos estar, qual é o nosso futuro. Não precisamos de nenhuma outra profecia, só tem dois caminhos certos. O primeiro caminho é o caminho da perdição, que leva ao inferno, à destruição. O segundo caminho nos leva a Deus. Que caminho é esse? Como é que nós podemos ter certeza? Nós vamos novamente à palavra de Deus, quando Deus, na sua graça, na sua misericórdia, lá no Jardim do Éden, vê Adão cair, pecar e contra ele. Adão tinha o perfeito livre-arbítrio, é o único momento em que o homem perfeitamente podia fazer sua escolha. O homem erra, peca contra Deus. Tá? É nesse momento que Deus entra com a sua misericórdia, o plano de salvação inicia aí. Deus já sacrifica o cordeiro e faz as vestes para cobrir o pecado, porque quando o homem se viu pecador, Deus imediatamente providenciou a cobertura para que ele soubesse, ele pudesse se apresentar diante de Deus. Quebrou-se a amizade de Deus e os homens. Mas Deus providenciou. Deus criou um povo, fez com que esse povo levasse a mensagem dele, estava presente no meio desse povo. Mas havia uma promessa muito importante. O profeta Isaías descreve perfeitamente essa profecia maravilhosa do Senhor sobre o Messias prometido lá no Jardim do Éden. Porque Jesus é o descendente, tá? É a descendência de Adão e Eva, que vai e pisa a cabeça da serpente. Completando, tá? Terminando ali a sentença final do diabo. Jesus vem, habita, porque a promessa de Deus era que ele viria de forma maravilhosa, andaria no meio dos homens, conviveria, passaria pelos mesmos problemas que nós passamos. Jesus caminha no meio de nós. Então a promessa de Deus vem justamente quando nós observamos João 3,16, que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, o ato de salvação vem pelo ato de amor de Deus. Ele dá Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele dá o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. A morte de Cristo não foi por culpa dele, foi por minha culpa, sua culpa. Que pecado podem ser perdoados? Ele não descreve pecado A, B ou C. Nós só temos um pecado que não pode ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem pecado de forma nenhuma. Não crer, ignorar, desrespeitar, tá? Abandonar o Espírito Santo, esse não tem, porque o Espírito Santo é quem nos convence de todo o pecado e nos leva até a cruz. Então o caminho da salvação já está formado, quer dizer, Jesus morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. Por quê? Porque ele mostra que nós temos sim uma oportunidade de estar diante do Senhor. Ele vence o pecado. Vencendo o pecado na cruz, tá? Ele nos dá a certeza que o caminho para o céu está aberto. Porque não é por mim, por minha capacidade, pelo que eu sou, pelo que eu posso fazer. É simplesmente por um ato de amor gratuito de Deus. Tá? Então, o que é que me garante a salvação? A palavra de Deus, que é verdadeira e fiel e não pode falhar. E a palavra de Deus diz que Jesus morreu em meu lugar. Tá? Vivendo assim pela fé, vivendo. Agora nós vivemos pela fé, tá? Para o Senhor Jesus, para a adoração por Ele, para Ele, por meio dEle. Aí nós temos a garantia, não do que eu, mas do que Ele prometeu. Eu não determino, mas Deus determinou pela palavra. Essa é a garantia que nós temos. Tá? Aí nós podemos dizer, no meio dessa confusão toda, se eu chegar, tá? Aí adquire a doença, morre, qual é o problema? Qual é o problema? Nos é garantido a vida eterna. Então, o nosso futuro, seja ele qual for, tá? Pertence a Deus, é Deus que garante, é Deus que nos levará para a glória. Qual é o medo? Nós devemos ter medo e temer, tá? Não é servir a Deus, é estar distante de Deus.
Nós devemos temer não fazer a vontade de Deus, nós devemos temer abandonar o Senhor, nós devemos temer não fazendo aquilo que Ele quer para a nossa vida. Nós devemos temer o pecar, nós devemos temer buscar o mal, nós devemos temer deixar de fazer a santa, agradável, boa vontade do Senhor em nossa vida. A vontade de Deus para nós é perfeita e nos leva à glória. Não porque nós somos isso, aquilo outro, não, é porque Deus é um Deus verdadeiro. Essa é a garantia que nós temos. E como podemos enfrentar? Nós queremos dizer o seguinte, amados irmãos. O grande temor, em primeiro lugar, tá? É porque as pessoas deixam de fazer a vontade do Senhor em suas vidas. Então, o que é que nós podemos fazer? Termos um relacionamento pessoal com Deus. Quer dizer, nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos ir atrás de Deus. Tá? A palavra é bem clara. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração, com todo o vosso desejo, com todo o vosso sentimento, com todo o vosso pensamento, consciência. Deus se deixará ser achado por nós. Nós não podemos encontrar a Deus porque nós somos pecadores. Mas Deus se permite ser achado. Ele dá a oportunidade para que nós possamos achá-lo. É Ele quem abre o caminho. Tudo vem dele para nós. Nós temos aqui nos colocar à busca, nos colocar à disposição, a ir atrás, a ter vontade, a desejar, de orar, a ler a Bíblia, termos comunhão com os irmãos, estarmos nos preocupando com os outros. Fazermos a vontade de Deus, levar a mensagem de Deus aos que estão perdidos, falar do amor de Deus a esses que estão sem nenhuma razão para viver. Ou que estão temendo. Vencer. Aí nós vamos ao exemplo de dois homens de Deus, quando estavam diante do Jordão. Tá? E aí nós vamos ver o que é que Deus nos ensina, tomar a palavra de Deus também para nós. Quando Josué e Caleb agora estavam de volta, estavam lá diante, pela primeira vez diante do Jordão, são os dois únicos que dizem, nós podemos conquistar, Deus nos dará essa terra. Não somos nós, é Deus que nos dará essa terra, Deus nos levará à vitória. Lembre-se do que Deus está fazendo, já fez em nossa vida. Uma das coisas que nós devemos colocar em nossa mente para vencer o nosso medo é as bênçãos que o Senhor já derramou sobre nossa vida. Quantas vezes você orou, quantas vezes você viu o livramento de Deus, quantas vezes as respostas fiéis do Senhor chegaram por meio das suas orações. Por você ou por outras pessoas. Quantas vezes você se ajoelhou e olhe bem, quando nós não temos condições, quem intercede por nós é o Espírito Santo que habita em nós, essa é a garantia do Senhor. Essa é a garantia de Deus para cada um de nós. Mesmo como nós não temos condições, temos o Espírito Santo para nos levar a isso. Então, vamos começar a lembrar do que Deus fez em nossa vida. O que levou Josué e Caleb a enfrentar e dizer que nós podemos vencer foi lembrar do que Deus já tinha feito no meio do povo de Israel. As 10 pragas, o livramento do Mar Vermelho, a coluna de fogo durante a noite, a coluna de nuvem durante o dia, Deus guardando e guiando o povo. Então eles lembraram, lembre na sua vida as bênçãos do Senhor, aquilo que Deus fez. Porque se você começar a colocar na sua mente, em vez de olhar para o gigante, ver que Deus já te abençoou, você vai lembrar e saber e ter certeza pela fidelidade da palavra de Deus, que Deus irá novamente te abençoar. Nesses momentos, é isso mesmo, irmã Rosângela? Ocupar as nossas mentes com as bênçãos de Deus, as coisas que vêm do alto, os louvores de Deus, a palavra de Deus, ligar para os irmãos, para abençoar os irmãos, saber como é que eles estão, fazer a obra do Senhor, mesmo nessa circunstância nós temos muita coisa que fazer. E estamos com tempo, alguns com tempos ociosos, por isso que o medo invade. Nós temos que enfrentar, nós temos que ir à frente, nós temos que lembrar que Deus fez e Ele fará. Por quê?
Deus é o mesmo, Deus não muda. Tá? O Deus que criou todo o universo é o mesmo hoje. É isso, irmã Renata, alimentar a nossa fé com as bênçãos do Senhor, alimentar a nossa fé com a verdade da palavra de Deus, que já se cumpriu em nossa vida. Todo mundo tem um exemplo, pelo menos um exemplo de bênção recebida por Deus. Pelo menos uma bênção. Eu tenho certeza que, pelo menos, se você ora ao Senhor, se você busca ao Senhor, tá? Você vai lembrar que você tem uma bênção para agradecer a Deus. Uma só. Eu nunca fiz esse desafio em reunião de oração, dizer, vamos conte uma bênção. E não existe nenhuma bênção. As pessoas vão sempre lembrando. Às vezes simples. E o bom é isso. Tá? O bom é isso. Às vezes as pequenas bênçãos que Deus nos dá, as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Às vezes, no momento que estamos tristes, o Senhor toca o nosso coração, nos faz lembrar de um louvor que nos alegra o coração. Que coisa maravilhosa. Nós temos que lembrar disso, queridos. Nós temos que colocar isso em nossa mente. Saber que nós somos pecadores. Nós também temos que ter consciência disso. Mas que, preste bem atenção, nós temos que ter consciência que enquanto estivermos aqui, nós vamos continuar pecando, porque nós somos falhos. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Mas isso não quer dizer que nós vamos buscar o pecado. Muito pelo contrário. Nós temos que abandonar o pecado, porque a nossa vida é de santidade, de separação. O nosso caminhar aqui é uma santificação, como eu costumo dizer sempre. É uma escadinha que vai nos levar à glória de Deus. Quer dizer, nós vamos caminhando passo a passo, degrau a degrau, para alcançar a glória de Deus. E essa caminhada, nós devemos nos afastar do pecado, abandonar a vida de pecado. Mas mesmo sendo pecadores, nós temos uma grande garantia. Porque quando Cristo Jesus morreu na cruz, o seu sacrifício foi perfeito, foi por tudo e por todos o que o aceita, que o recebe como Senhor e Salvador, que abre o seu coração. Tá? E aí o que acontece? Todos os nossos pecados, aqueles, preste bem atenção, aqueles, tá, que nós estamos lutando contra, estamos batalhando contra, e que numa falha da nossa humanidade caímos, aqueles que acontecem dessa forma, Deus perdoa. Então, a única coisa que poderia nos condenar é o pecado, mas o pecado foi levado na cruz por Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós confessarmos os nossos pecados. É Ele que é fiel e justo. Não sou eu que sou fiel e justo. É Ele que é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda a injustiça. Então, o pecado que nos tiraria o direito de ir ao céu, Jesus já perdoou, já nos perdoa. Se nós vivemos lutando contra o pecado, abandonando a vida de pecado, desejando a Deus. Queridos, em nome de Jesus. Aí nós temos a grande vitória. Aí nós temos a grande certeza. Não é por quem nós somos, pelo que nós temos, mas é por quem está batalhando por nós. É isso que nós devemos lembrar. É isso que nós devemos colocar em nossa mente. Glorificar e exaltar o nome do Senhor, mesmo nesses momentos. Eu quero glorificar a Deus. Nós só tivemos uma pessoa até agora na nossa igreja, graças a Deus, que teve uma necessidade. E a igreja supriu essa necessidade por meio de Cristo Jesus, que supre as nossas necessidades em glória. E já temos aí, do coração aberto, já estamos preparados para a glória do Senhor. Já me disseram, pastor, precisando, já está aqui pronto. Então nós só temos que agradecer e louvar ao Senhor. Exaltar o nome do Senhor, porque é Ele quem está nos abençoando nesses momentos. Há razão de ter medo. Ah, vou até dar uma razão. Tem? Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso com você, querido. Porque nós não temos razão nenhuma para temer. Não nos foi dado espírito de covardia, de medo, de temor, mas de ousadia. O espírito para enfrentar as piores coisas. Nos foi dado esse espírito para levantar e, se for necessário, até dar a nossa própria vida por amor ao Evangelho.
Essa é a bênção de Deus. Essa é a promessa de Deus. Então, a única coisa que nós poderemos temer é o nosso futuro, mas o nosso futuro está garantido. O selo do nosso coração foi colocado pelo Espírito Santo. Nós estamos à destra. Foi Deus que nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou à mão direita de Jesus. Está guardado. Jó diz: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem pedirá o seu agir? Então, o que temer? Por que ficarmos com medo? Nós devemos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor e glorificar a Deus. Nós devemos exaltar ao Senhor que está nos sustentando. Sair do barco olhando para Jesus e continuar firmes. Não por nós, mas porque Jesus já nos firmou os passos. Nós estamos sobre a rocha. Nós não estamos no meio do mar. Nós estamos sobre a rocha, que é Jesus. Ele é o nosso caminho seguro. Aleluia. Glória a Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor. Nossa irmã Luzia, nosso irmão Washington, estão prontos? Vamos ver se nossos irmãos estão prontos. Vamos louvar ao Senhor com eles mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos convidá-la a participar conosco. Luzia e Washington, traz Louise também para louvar o Senhor. Todo mundo achou linda ela cantando aqui. As pessoas pediram para que ela participasse. Vamos adorar o Senhor, glorificar o nome de Deus. Nós só temos o que agradecer. Eu mesmo, essa semana, recebi uma grande bênção. Nossa família tinha uma preocupação. Tá? Estamos tomando todas as providências. Estamos aqui nos preparando e tomando os cuidados, dando máscara. Novamente. Glória a Deus, vamos lá. Glória a Deus. Vamos. Luzia, nosso irmão Washington. Eles estão se preparando para louvar a Deus. Como eu estava contando, queridos. Glória a Deus. Nós só tínhamos uma preocupação, que era Levi, que estava numa zona que ela estava portado no Rio de Janeiro, estava no Porto do Rio de Janeiro. E Rio e São Paulo são duas cidades que têm muitos casos, então a gente acaba ficando preocupado. Mas Deus nos abençoa, Ele está de volta. Né? Nós temos que agradecer a Deus. Né? Fez aniversário ontem. Então nós estamos numa felicidade só. Deixamos todas as angústias, os medos, as preocupações de lado, não tem mais nada. Só temos que glorificar a Deus, sempre firmado na graça de Deus. Né? Nós tínhamos certeza que Deus iria trazê-lo de volta. Estamos aqui glorificando a Deus por isso, exaltando o nome do Senhor. Por isso eu digo, você tem sim, pelo menos uma razão de glorificar a Deus. Amém? Austin e Luzia, estão prontos? Deixa eu ver essa linda. Carinha. Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos com o nosso irmão Austin, nossa irmã Luzia, adorar e agradecer o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Minha razão, meu maior prazer, te
poder sentir Jesus me tocar e teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. E teu amor invadir de alegria em meu coração. Eu quero mais, muito mais do teu amor. Jesus é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do meu viver. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir Jesus me tocar e teu Espírito em mim se mover, comover emoção. E teu amor invadir de alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais. Meu amor, você é tudo pra mim. Senhor, eu quero mais, muito mais do teu poder. Jesus é a razão do teu amor. Jesus é tudo pra mim. Senhor, quero mais do teu poder. Você é a razão do meu viver. Glória a Deus, Jesus é a razão do nosso viver. Louvado seja Deus, grandioso é o teu nome, Pai. Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo, minha irmã. Jesus é a razão da nossa vida. Ele quem nos sustenta, Ele quem nos guarda. A quem temerei? Quem pode ir contra o braço forte do Senhor? Ninguém. Nós estamos nas mãos desse Senhor Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, vamos permanecer firme, continuar firme na graça do Senhor. Queridos, nós queremos avisar, nosso irmão Lucas Lima está gravando o vídeo e vai colocar no YouTube. Então, vai ficar à disposição, tá? Para você relembrar novamente, você divulgar. Nós estaremos, por enquanto, como é já conhecido por todos, ainda em quarentena. Tá? Com relação à Santa Ceia do Senhor, nós iremos conversar com a amada igreja e assim também estarmos, em nome de Jesus, vendo como iremos fazer. Então estejam atentos, estejam alertas, nós já estamos vendo algumas coisas que estão acontecendo e com toda certeza Deus vai nos abençoar. Tá? Então comunguem com o Senhor, comunguem em oração, certamente está conosco todos os dias. Ele nunca nos deixa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Ó, o Lucas está avisando que o vídeo já está lá. Ó. O vídeo da semana passada já está no YouTube. E esse também vai para o YouTube. Nosso irmão Lucas já está providenciando. Glória a Deus. Nós estamos dando continuidade com isso. Tá? E em nome de Jesus estaremos fazendo isso para a glória de Deus, para não deixar aí. Outra coisa, me deram a dica de fazermos devocionais nesses dias. Tá? De estarmos fazendo algumas devocionais rápidas, 30 minutos pelo menos, para a gente poder conversar e trazer algumas palavras do Senhor para nos confortar e orarmos juntos. Então se preparem, nós vamos preparar essas devocionais e assim fazer também ao vivo essas devocionais para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, meu Deus. Eu te convido a orar agora, a colocar sua vida, seu coração diante de Deus, porque Deus é aquele que nos ouve. Ele ouve a todo mundo. Então, tá? Então nós estamos aí em nossos lares, distribuída, a igreja distribuída. Eu quero dizer uma coisa a você, quando encerrar esse momento, tá? Todos vamos nos unir na igreja para fazer um louvor muito lindo, muito maravilhoso, para a glória de Deus. Nós estamos aí com o Marcos Trovejante, né? Marcos Nascimento, amigo do quartel. Que Deus te abençoe, tá? Está aceitando o nosso convite aí. E que Deus te abençoe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à nossa comunidade, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Vamos glorificar o Senhor? Vamos nos colocar diante do Senhor. Você tem algum pedido especial? Agora, abra o seu coração diante do Pai. Como sempre fazendo nos cultos, nesse momento eu quero que você comece a orar. Comece a colocar a sua vida diante de Deus, aquilo que você deseja, aquilo que você tem colocado diante do Pai em oração, sua casa, sua família, sua saúde, daqueles que você ama diante do Senhor. Coloque isso agora em nome de Jesus. Seja qual for o problema, não olhe para os gigantes, olhe para Deus. Foque no Senhor. Saiba quem Ele é. Tenha experiência com Ele. Em nome de Jesus, agora ore ao Senhor. Se coloque nas mãos do Senhor. Faça seu pedido agora em nome de Jesus. Clame a Ele agora em nome de Jesus. Peça ao Pai em nome de Jesus. Agradeça se você está abençoado. Agradeça. Faça o que você quiser. Ore agora a Deus. Tá? Em nome de Jesus, faça isso. Coloque sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir por cada uma dessas famílias que estão aqui, Senhor Deus, conosco. Tu as ouve. Eu tenho certeza absoluta que Tu está em cada um desses lá, porque Tu é onipresente. Então nós podemos confiar que mesmo nessa pandemia nós vamos estar juntos em comunhão. Tu entende a nossa situação, Tu compreende, Senhor Deus, que temos que fazer assim. Por isso nós Te louvamos e Te engrandecemos e Te exaltamos, Pai, por essa presença santa ao nosso lado. A confiança que Tu nos dá, a certeza que Tu nos dá, a Tua palavra fiel que nos guarda todos os dias. Nós Te glorificamos, Pai, porque sabemos que Tu é um Deus que está conosco todos os dias. Tu não passa um segundo. Tu é o guarda de Israel que não dormita, nem cochila, não dorme e constantemente olha por cada um de nós. Nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te exaltamos, meu Senhor. Nós Te glorificamos pelas bênçãos já recebidas, por muitas e muitas bênçãos. A Tua igreja, Senhor Deus, está bem, os Teus filhos, Senhor Deus, estarem bem. Nós Te glorificamos por cada um deles que estão aqui, Senhor Deus, pelos amigos que nos ouvem também nesse momento. Nós Te glorificamos por essas vidas, Senhor Deus, porque sabemos que Tu tem tomado de conta e tem direcionado cada um para estar aqui ouvindo nesse momento conosco, está orando contigo agora, Pai, como estamos fazendo. Glória ao Teu santo nome, Senhor Deus. Tudo isso foi Tu que tu fez. E por isso nós Te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai de misericórdia e Deus de amor. Nós queremos nesse instante, Pai, clamar pelas pessoas que são da área de saúde, da área de segurança, aqueles que têm que trabalhar, Senhor Deus, que estão constantemente, não puderam parar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos por cada uma dessas pessoas. Como, Senhor Deus, o nosso presidente clamou, se colocou diante de Ti, clamando, Senhor Deus, pedindo a nação que orasse, que clamasse, que buscasse. Nós estamos pedindo, Senhor Deus, por cada uma dessas pessoas em primeiro lugar que estão na frente de batalha, Senhor Deus, na luta, que estão, Senhor Deus, se dando para que o país continue, que as pessoas sejam curadas. Nós Te louvamos por essas vidas, ó Pai, e Te pedimos por cada uma delas. Como também pelos enfermos, Senhor Deus, que estão acamados. Por todo o mundo tem pessoas que estão, Senhor Deus, necessitando agora das Tuas bênçãos,
de curas. Por isso nós te pedimos por ela, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Usa os meios, usa os milagres que forem necessários, Senhor Deus. Quando o homem não tiver mais, usa os milagres, ó Pai, em nome de Jesus. Tu tem poder para isso, tu tem autoridade para isso. A autoridade está nas tuas mãos, nós cremos nisso. Nós pedimos, usa, Senhor Deus, todo o aparato médico que está sendo, Senhor Deus, desenvolvido e aplicado nesse momento. Nós te glorificamos por isso, Senhor Deus, porque deu inteligência ao homem para isso. Glória ao teu santo nome, Senhor Deus, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai, pelos idosos, pelas pessoas, Senhor Deus, com mais de 60 anos de idade. São a primeira linha de frente a sofrer. Pessoas, Senhor Deus, que estão passando por momentos de saúde delicados, ó Pai. Que tu tenha misericórdia dessas pessoas. Tu é aquele que toma de conta, que guarda, que protege, que está junto deles. Nossos avós, que já têm bastante idade, olha por cada um, Senhor. Nós colocamos eles em tuas mãos, Senhor Deus. Aqueles que inconscientemente tendem a errar, Senhor Deus, o caminho também. Olha por eles, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus. Por cada oração que foi feita agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Escuta, responde, Pai, porque nesse momento que mais nós necessitamos é da tua santa presença no meio de nós. Da convicção de que tu está conosco. Então nos dá certeza, Senhor Deus, nos guarda em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos guarda em tuas mãos poderosas, que o teu calor, o teu abraço maravilhoso possa ser sentido por cada uma dessas pessoas, Senhor Deus. Mesmo aquelas que não podem, Senhor Deus, que não têm a tecnologia para participar desse momento, Senhor Deus. Abraça. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nos colocamos em tuas mãos, Senhor Deus, como igreja. Tu sabe as nossas necessidades. Tu sabe aquilo que nós precisamos. Por isso nos colocamos única e exclusivamente em tuas mãos. Abençoa cada uma dessas pessoas. Nos guarda mais uma semana, mais um dia. Que esse período, Senhor Deus, possa ser em tuas mãos. Que nós estejamos guardados por ti. Muito, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, enquanto essa pandemia parar, nos guardando e nos dando saúde e paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe e tenhamos diante do Senhor um dia maravilhoso. E se tiver medo, volta para fora. Tenha certeza que Deus está conosco. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado em sua vida. Muito obrigado a todos que estão conosco, que passaram esse momento glorificando o nome do Senhor conosco. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre suas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Deus te abençoe a todos que estão aí aparecendo aí. Deus dê um abraço bem gostoso em cada um de vocês. Nós estaremos, talvez amanhã, já nos convidando para fazer a nossa primeira devocional diária, com oração, com a palavra de Deus, vindo dos céus. Nós estamos louvando a Deus por isso. Amém? Esteja atento. Deus é conosco. Aleluia. Amém. Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho.